Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa teoria que vira completamente do avesso a linha do tempo que conhecemos entre o Antigo e o Novo Testamento. É uma proposta que redefine eventos, figuras e o próprio início da história cristã. Preparem-se porque isto desafia séculos de interpretação. Todos conhecemos a narrativa padrão, não é? A de que houve um período de 400 anos de silêncio. 4 longos séculos em que, supostamente, Deus não falou através de profetas, ali, entre o livro de Malaquias e o nascimento de João Batista. Uma longa, longa espera. Mas e se essa ideia estiver errada? E se o verdadeiro silêncio profético não tiver durado 400 anos, mas apenas o tempo de uma gravidez? 9 meses. Um período muito mais curto, é verdade, mas com um significado imensamente mais profundo e decisivo. Então, vamos lá a isto. Esta teoria defende que o ponto de viragem não são séculos de vazio, mas um momento muito específico, um instante dramático. Um silêncio que não é uma ausência de Deus, mas sim um ato de transição, uma passagem de testemunho. Segundo a chamada teologia de impacto, o verdadeiro período interbíblico começa no preciso momento em que o sacerdote Zacarias fica mudo. Isto não é visto como um mero castigo pela sua incredulidade. Não. É um evento cósmico. É o silêncio do velho sacerdócio, o levítico, o da linhagem e do ritual, para que possa nascer um novo sacerdócio, o de Melquisedeque, que se baseia na revelação direta. E o que é fascinante é como isto é enquadrado. O silêncio de Zacarias é o ponto final da lei mosaica, a lei da letra, e a voz que se segue, a do seu filho, João, já não pertence a essa ordem. É a primeira voz do que esta teoria chama de lei apocalíptica, uma lei de revelação pura e dura, sem intermediários rituais. E isto leva-nos à peça central de todo este puzzle, uma reinterpretação absolutamente radical da figura de João Batista. É aqui que tudo começa a fazer sentido dentro desta nova lógica. A afirmação central é esta, e é bombástica. João Batista já era um ressuscitado quando começou o seu ministério. É por isso que o seu batismo tinha tanto poder. Não era um simples ritual de limpeza, era um ato de ressurreição. As pessoas entravam na água mortas para o sistema antigo e saíam vivas para a nova realidade. Isto, segundo a fonte, cumpre um padrão do Antigo Testamento, o de que um encontro verdadeiro com Deus implica uma espécie de morte seguida de uma ressuscitação para uma nova existência. E esta citação resume tudo de forma brilhante. A ressurreição não é só o evento final da história de Jesus, é a condição inicial, o ponto de partida de todo o ministério. O cristianismo, nesta perspectiva, começa com a ressurreição de João. Ora, se João Batista já era um ressuscitado antes do seu ministério, a teoria avança com a sua proposta mais audaciosa. Quem escreveu o livro do Apocalipse? A visão tradicional diz que foi o apóstolo João no final da sua vida. Esta teoria diz que não. Foi João Batista, na ilha de Patmos, antes de começar a batizar no Rio Jordão. Como se pode imaginar, esta mudança de autor deita por terra toda a cronologia aceite do Novo Testamento. Não é um ajuste, é uma completa reescrita dos acontecimentos e da sua ordem. Exatamente. De acordo com esta visão, o Apocalipse deixa de ser o livro do fim para se tornar o livro do princípio. Não é um epílogo sobre o futuro distante, mas sim o gênese da nova era, o documento fundador de onde irradia toda a revelação que se segue. E esta nova cronologia obriga a reinterpretar profecias antigas, como a das 70 semanas de Daniel. Vamos olhar para a tabela. A visão tradicional fala de 490 por anos, a começar no Édito de Ciro. Esta teoria fala de 490 dias. E o ponto de partida? Não há um decreto persa, é a ressurreição de João Batista. O ponto final não é a vinda do Messias de forma genérica, mas um evento específico, as bodas de Caná. E até a figura semelhante ao Filho do Homem em Daniel, aqui é identificada como João Batista. E por que mudar o ponto de partida? Bem, o argumento é que o Édito de Ciro é um marco histórico externo, com uma base documental que se considera algo frágil. A proposta é trocá-lo por um marco zero interno, à própria narrativa bíblica, um evento teológico central e indiscutível dentro desta lógica, a ressurreição de João. Ok, então se o Apocalipse é o primeiro livro, o que é que isso faz ao seu conteúdo? Como é que lemos todas aquelas visões de anjos, bestas e trompetas? A regra de interpretação proposta é literal, radicalmente literal. Nesta visão, no Apocalipse não há símbolos. O dragão não representa o mal, ele é um dragão. As visões não são metáforas, são descrições de realidades concretas. Tudo que João viu simplesmente é. E esta leitura literal
leva, claro, a reidentificar figuras. Jesus continua a ser o cordeiro, aquele que se sacrifica. Mas a outra figura poderosa, o leão da tribo de Judá, que rege com mão de ferro, nesta teoria não é Jesus, é João Batista, o arauto do juízo. O mesmo acontece com outras profecias. A famosa abominação da desolação, tradicionalmente ligada à profanação do templo físico em Jerusalém. Aqui, não. Refere-se a algo muito mais central. O próprio horror da crucificação de Jesus no Calvário, que é visto como o verdadeiro lugar santo. Portanto, para resumir esta nova cadeia de eventos, tudo começa com o silêncio de Zacarias. Depois, João Batista é ressuscitado e recebe a visão do Apocalipse. Esse livro torna-se a primeira revelação. A partir daí, conta-se 490 dias, que culminam nas bodas de Caná, onde o ministério público de Jesus tem o seu início. E ficamos com esta pergunta, que é a mais importante de todas. Se o livro que sempre pensamos ser o fim é, na verdade, o começo, como é que isso muda a forma como lemos tudo o resto? Os evangelhos, as cartas, toda a história. Se o mapa que usávamos estava ao contrário, para onde é que ele nos leva agora? É uma questão que, sem dúvida, muda tudo.